Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor reine sobre a sua vida, tá bom? Nós concluímos os comentários do Evangelho de Mateus e hoje, a partir de hoje, eu quero iniciar os comentários na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é uma belíssima carta. Trata de muitas coisas importantes para a vida cristã. Teologia e prática, trata do céu, do inferno, trata da vida presente e da vida futura, trata do relacionamento entre nós cristãos neste mundo, como a igreja deve viver e muitas outras belíssimas coisas, que o apóstolo Paulo trata nesta carta. Hoje eu quero apenas fazer uma introdução, os primeiros 3 versículos, e eu vou ler para você, Efésios 1, de 1 a 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui está a introdução. Em primeiro lugar, que quando se escreve uma carta, tem que saber quem é o autor da carta. Quem é o remetente? E Paulo está dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, Paulo é o autor desta carta e ele diz, apóstolo de Jesus Cristo, não por sua própria vontade, não porque ele comprou esse título, não porque ele foi merecedor disso ou alguma coisa desse tipo. Não. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Esse é o autor da carta. Meus queridos, como é importante, você saber que homens que no passado tinham sido distantes, estavam distantes de Deus, tinham vivido uma vida separada de Deus e hoje são instrumentos de Deus. Paulo é um caso desse. No seu passado foi perseguidor da igreja, maltratou muitos cristãos, mas foi chamado por Cristo e agora ele o está servindo. Ele é um embaixador de Cristo Jesus, não por vontade dele, como nós já falamos, mas por vontade do próprio Deus. Deus continua ainda chamando pessoas para servi-lo, e você é um deles. Deus te abençoe. Agora ele vai falar sobre os destinatários, quem são as pessoas para quem ele está escrevendo. Ele diz aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esses são os destinatários da carta. Ele está escrevendo para os santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Vamos então pensar, em primeiro lugar, nestas pessoas que moravam em Éfeso. Éfeso, uma cidade grande, cerca de 300 mil pessoas moravam em Éfeso. Lá tinha o templo da grande deusa Diana, que na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Interessante isso. Agora Paulo está dizendo que está escrevendo sua carta para os santos que vivem em Éfeso. Quem são os santos que o apóstolo Paulo trata? São pessoas mortas que foram canonizadas? Não. São pessoas que foram separadas para servir a Deus, para amar a Deus, para glorificar a Deus. A palavra santo na Bíblia tem essa conotação de separado para uso exclusivo de Deus. Tirado do mundo, portanto separado do mundo e agora separado para ser usados por Deus. Assim são chamados todos aqueles que amam a Deus e que foram separados deste mundo. Mas o apóstolo Paulo cita também que essas pessoas são fiéis em Cristo Jesus. Quem são os fiéis em Cristo Jesus? São os santos. São esses que foram separados para Deus. E os que foram separados para servirem a Deus também são fiéis. Têm a sua fé em Cristo, eles creem no Senhor e vivem para a glória dele. Paulo agora vai citar algumas bênçãos, que é o que ele deseja que todos os crentes tenham, graça e paz. Não da parte dele, mas da parte de Deus, o nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Graça é a salvação. É um favor que Deus nos concedeu sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento. Então isso é graça. Graça é salvação dada por Deus a todos nós pecadores. E paz? Paz é o resultado dessa salvação belíssima.
Paz é você estar no mundo de guerras, de conflitos e viver de bem com Deus. Agora o verso 3, Paulo vai elogiar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Meus queridos, não se deve, nós cristãos sabemos disso, não se deve fazer nada que não exalte a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. É o que a Bíblia nos ensina, E Paulo começa essa carta glorificando a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Comece qualquer coisa, querido, adorando a Deus, exaltando a Deus. Esse é o seu dever, esse é o meu dever, esse é o dever da humanidade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz ainda, as razões são muitas. Porque Ele nos tem abençoado, ou que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam muito de obediência para serem abençoadas materialmente. É claro que muitas delas foram abençoadas espiritualmente também. No Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Pacto que Jesus trouxe, Ele veio nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. Isso é maravilhoso. Agora o apóstolo Paulo diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essas regiões celestiais, a gente pode pensar, é um local, é um estado de vida? Bom, eu diria que as duas coisas, mas em especial aqui é um estado, É um estado de espírito, aqueles que são fiéis em Cristo, que são santos, que têm tido a graça e a paz de Deus no seu coração, que adoram a Deus, têm sido abençoados nessas regiões celestiais. Eles vivem em Cristo, estão em comunhão com Cristo, andam com Cristo, fazem tudo para adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. Nós temos a cidadania, os cristãos têm a cidadania terrena, humana, como todos temos, e também temos a cidadania eterna, a cidadania dos céus. Somos cidadãos dos céus, caminhamos para lá. Tudo que fazemos aqui, mas pensando também lá. Vivemos a vida normal que Deus nos tem dado aqui, procurando amá-lo, adorá-lo, mas a gente sabe que aqui não é nossa pátria, não é nossa cidade, não é nossa casa, não é nosso lugar. Um dia estaremos com Deus, eternamente com Ele. E aqui já desfrutamos dessas bênçãos espirituais, nessas regiões celestiais em Cristo. Já desfrutamos. O crente já desfruta da paz com Deus, da paz com os irmãos que estão caminhando na mesma direção. Está aqui a pequena introdução que nós fizemos da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Amanhã, permitindo Deus, continuaremos a falar dessas maravilhosas bênçãos. Deus te abençoe.